dia! Boa tarde! Boa noite! E o que sobrou pra mim, meu Deus? Boa madrugada! Isso aí! Estamos começando mais um Matando Robô Gigante. Yeah! Let's go! Eu sou o Beto Estrada e estou aqui com... Afonso Modo Easy Solano. E diretamente de Brasília... Didi Braguinha! E de volta aqui novamente do Rio de Janeiro... Gabriel Totoro atendendo a pedidos, tá? Porque a minha live, toda hora alguém aparece. Pô, quando é que você vai aparecer, gravar de novo no MRG de novo? Então estava sendo cobrado. Olha aí... É porque desde que eu dei um pulinho lá no tutorial, eu já fui lá, Didi já foi, Beto também já foi, não foi, Beto? Eu fui no salve. Foi Não, no no tutorial salve. Também fui, né? Vimos uns prêmios lá falando. Sim. Mas quando eu dei um pulinho lá, eu lembro que eu falei assim, ô Totoro, a impressão que eu tenho é que você deveria ter sido nosso amigo do condomínio. Pô. É verdade. Sacou? O amigo da vila jogando Super Nintendo. Por alguma coisa errada, o Flash correu demais, você não foi. Então a gente tá tentando corrigir isso, entendeu? A gente tem que, aos poucos, a gente tem que repetir que você cresceu com a gente também. Você estudou no Batista, entendeu? E aí pronto, você sempre foi nosso amiguinho. Caraca, no universo paralelo, o Totoro teria estudado no Batista. Ele foi do Batista, foda. pois é. Não, mas olha a merda, hein? Ele provavelmente seria do Matando Robô Gigante, não do Porta dos Fundos. Olha que lixo. Que vida merda, né? Que merda, cara. Pois ganha amigo, mas perde. This episode is brought to you by Battlefield 6. Battlefield 6 is the ultimate all-out warfare experience. Rip through the skies in aerial dogfights. Demolish your surroundings for a strategic advantage. Harness complete control over every action and movement using the kinesthetic combat system. Drop into multiplayer with your squad, or fight furiously as a member of the Dagger 1-3 squad in a gritty, adrenaline-fueled single-player campaign where you'll defend a world on the edge of collapse. This episode is brought to you by Indeed. When your computer breaks, you don't wait for it to magically start working again. You fix the problem. So why wait to hire the people your company desperately needs? Use Indeed's sponsored jobs to hire top talent fast. And even better, you only pay for results. There's no need to wait. Speed up your hiring with a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Senhoras e senhores, chegou o dia. Novamente, as nossas telas de televisão e computadores nos avisam que estamos mortos uma vez, duas vezes, 3 vezes, 100 vezes, 1000 vezes, senhoras e senhores. Elden Ring chega às mãos dos jogadores do mundo inteiro e chega provocando furores de melhor jogo de todos os tempos. Porém, senhoras e senhores, um debate volta à tona. Será que a dificuldade nos jogos tem que existir como uma obrigação? Sim ou não? Afonso Solano, traga-nos aqui uma explicação de por que levantaremos esse debate nada novo no dia de hoje. É porque assim que eu ia falar Dark Souls, né? Que ele é um Souls, é da empresa do Souls, né? Dark Souls. É um Souls. Exato. Conforme eles foram divulgando, a data de estreia foi se aproximando, os produtores começaram a declarar que eles estavam buscando pequenas soluções mecânicas e ajustes que fizessem com que o Elden Ring fosse menos frustrante do que os jogos dessa linha Soul, né? E parece que, pelo que eu não joguei o jogo, o pessoal sabe que não é meu estilo, apesar de eu achar maravilhoso, né? Você quer viver, né? É isso, né, Afonso? O visual é incrível, eu acho a mitologia muito intrigante, mas eu não gosto. Peraí. O que tá acontecendo aqui? Tu tá passando pano, elogiando o Dark Souls? Ele tá se preparando pra gostar do Elden Ring, Joe. Também tô assim. Quando ele falar lá que Elden Ring é incrível, a galera já vai estar meio assim, não, eu já vi ele falando isso, entendeu? O Elden Ring, ele vai ser o meu Robert Pattinson, entendeu? Não, mas é porque eu falo o seguinte, apesar de eu não gostar, quando eu ouvi essa parada, eu falei assim, interessante, quer dizer, como é que os fãs vão reagir? E alguns fãs reclamaram, nada a ver, tem até um hashtag, uma brincadeira, um meme de quem gosta de Dark Souls, que é o Get Good,
né? Fique bom. Ah, porra, o jogo é difícil pra caralho. Meu irmão, fica bom. Minha irmã, fica boa, né? E cala a boca e vamos jogar. E tem gente que falou assim, porra, mas eu gostaria muito de gostar de Dark Souls, mas não consigo, porque é tão frustrante. Eu chego num dia merda, um dia difícil de trabalho e tal, e aí o jogo ainda vai me tratar mal. Tem gente que argumentou dessa forma. Aí o negócio espalhou, o Totoro começou a entrar na pancadaria também, dizendo que, porra, como é que é isso? Então todo jogo teria que ter modo easy. É isso que vamos debater aqui. Vamos lá, eu quero começar aqui puxando de braguinha pra essa conversa. Opa! Porque, apesar do Elden Ring ser o pináculo nessa nossa discussão... Tomei a bala perdida aqui. Né, eu achar um absurdo essa discussão existir em cima de Elden Ring. Tirar a dificuldade é tirar a experiência. Mas eu vou trazer, de exemplo aqui pro nosso papo, o Sifu, senhoras e senhores. Porra, boa. Que é um jogo... Melhor nome de acordo com o que ele propõe. Se fodeu. Exato. Era bom quando tinha a demo dele, né? A Sifu demo, né? Pois é, porque olha só, esse jogo, meus amigos, ele vendeu pra caramba, vendeu lá mais de 1 milhão de cópias e não sei o quê. Só que apenas 15% das pessoas terminaram a sua experiência ali no jogo, né? Sendo que 45% terminaram a segunda fase. Pra vocês terem uma noção. Isso é muito louco. Como é o Sifu. E aí, Didi Braguinha, eu sei que você, por exemplo, está jogando aqui o Sifu, já participou de outras experiências de dificuldade elevada e que você não pode mexer, como Hollow Knight, por exemplo, que é um jogo que traz isso dentro do seu core. E aí eu te pergunto, jogo, você acha ou não que todo jogo, independente da experiência, deveria ter dificuldade? Olha, cara, eu acho que videogame, inicialmente, ele é sobre diversão, né? Você pode se divertir de diversas maneiras. Nós estamos ali nos entretendo. Teoria e entretenimento está ligado à diversão também. Né? Você pode se divertir de diversas maneiras, com terror, você pode se divertir com esporte, você pode se divertir com uma boa história, pode se divertir construindo coisinhas e tal. Tem que ter um elemento prazeroso, né? Tem gente que se diverte vendo um filme preto e branco de 4 horas sem nenhum diálogo, assim, entendeu? É Exatamente. Isso, assim, né? Tem alguns malucos que se divertem se masturbando, olha que loucura. Tem diversão pra tudo e tudo. Caramba! Né? Caralho. Mas é verdade. Não achei que a gente ia aqui. Você tá fazendo certo? Jogo, você tá fazendo certo? Não sei. Jogo, você anda fazendo certo? Será que você aprendeu errado? Eu tô botando contrapontos aqui, né? Pra gente ter uma visão legal desse espectro todo da diversão. Eu pensei numa parada, tipo, já pensou uma trollada? Você vira com seu amiguinho quando você é mulher, que tá todo mundo se descobrindo e tal, e quando ele pergunta, porra, como é que bate punheta e tal? E aí tu ensina ele a ficar mexendo com as bolas só. E aí ele passa o resto da vida dele mega frustrado, que ele não entende porque que as pessoas valorizam tudo isso e tal. O cara não consegue obter prazer. A história é triste. Vamos escrever, lançar no selo MRG. Caraca, isso é um bullying supremo, isso aí. Supremo. A pessoa, você estraga a vida do cara. E tem que combinar com todos os outros colegas também, né? Isso, tipo, porque ele vai perguntar para os outros e tal. Tipo... Na rodinha os caras desciam pro play e falaram, porra, ontem, masturbei meu saco aqui, porra, gozei. Aí o moleque fica de caramba, por que não tô conseguindo? Muito mal, né? Que grupo é esse, né? Caralho, estamos criando a história do menino bonito, hein? Parabéns. Olha, é bonito, Mas olha, eu acho que a dificuldade tem um charme em cima disso, né? Entra num espectro do videogame onde você se desafia e tenta se superar. É quase como uma coisa meio esportiva, assim. Tu não é um bom jogador de basquete, mas de vez em quando tu pega uma bolinha e fica na cesta tentando acertar e tentando fazer as paradas, tentando melhorar. Tem um pouco dessa busca por conseguir ir além daquilo que te limitava e tudo mais. Eu acho que isso tem o Dark Souls, né? E o Souls-like, caralho. Tem muito a brincadeira que eu fazia recentemente da questão do desafio das 20 kills. Eu queria fazer 20 kills ou 10 kills num jogo de multiplayer, de tiro, caralho, que era possível pra mim, porque eu era muito merda perto dos moleques de 9 anos que estão jogando. Eles são incríveis. E eu ficava nessa busca. Mas, Diogo, agora você pode conseguir, porque tem menos russos jogando aí dos joguinhos. Caraca, é mesmo. Olha aí, só ficaram os chineses e os japoneses, cara. Porra, mas se tem asiático, não dá pra ser melhor. Infelizmente. Pois é, eles e estão a gente tá na idade que o nosso corpo ele já tá limitando nossa velocidade e capacidade. Eu não quero nem falar disso, que mito espécie. Cara. Tô triste, não tô feliz. Mas olha só, eu acho que isso é muito foda, porque eu não era muito fã disso, né? Eu me frustrava muito fácil, porque eram jogos que você tinha que descobrir padrão, né? Os jogos tipo Souls, você precisa descobrir o padrão de algo que está acontecendo. O jogo de videogame em si, né? Mas esse era muito claro isso, né? Você descobriu o padrão daquele adversário e tinha que aplicar aquele padrão pra resolver. E como eu tenho uma certa dificuldade de decorar coisas, era muito frustrante pra mim, cara. Porque às vezes chegava, sei lá, na terceira rodada de movimentos variáveis do cara, e eu, porra, tá, agora então é baixo, eu tenho que esquivar e bater. Puta, era 3 esquivas, né, Nadu? Aí morri no finalzinho, aí, caralho, que merda. Então,
era muito triste, mas ao mesmo tempo, quando eu conseguia, era tão recompensador, que valia a pena o esforço, e vale o esforço, sabe? É muito curioso, né? Porque você sofre demais pra uma vez conseguir, e aí você tenta de novo por 3 horas alguma parada. E é curioso como isso te diverte de alguma forma. Não lembro se a pergunta era sobre isso, mas essa é a minha resposta. Olha aí, Totoro, você que participou aí dessa discussão no Twitter, traz pra cá, vem pra cá, e fala pra gente, todo jogo tinha que ter modo easy? Ah, essa era a pergunta. O cara lembrou. Eu lembrei. Cara, eu tendo a acreditar que sim. Sabia? Eu acho que sim. Eu acho que tem que ser uma opção, tem que deixar bem claro o que o desenvolvedor quer, qual é a experiência que ele quer, entendeu? Tipo, por exemplo, quando... E é uma coisa fácil de dizer, por exemplo, vamos supor que o jogo tenha 3 dificuldades, tem a easy, normal e hard. Aí ele fala assim, o desenvolvedor, quando fez o jogo, queria que você jogasse no normal. Sabe por quê? Porque eu já tive a experiência, todo mundo aqui já teve a experiência de gostar de um jogo, mas não conseguir jogar simplesmente porque você é ruim, entendeu? Eu tive recentemente essa experiência com... Desculpa a minha voz, tá? Que eu tô meio rouco, assim. Ainda tal. bem que você falou sobre, porque tava bem desagradável, assim. Agora pelo menos amenizou. Sou eu mesmo, tá, gente? Sou eu mesmo. Vocês não acharam um cara pra ficar... Eu não botei um cara... Porque eu não liguei a câmera, então pode ser que seja isso que esteja acontecendo. Eu botei um imitador aqui pra mim. Dublê de voz dele. O cara ficou tão famoso. Fala mais ou menos isso aqui. Eu dei um guia aqui do que você vai falar sobre. Aí você vai se guiando por isso. É você mesmo. Vocês deram o exemplo do Sifu, que pra mim é um ótimo exemplo de um jogo que, assim, eu não comprei o jogo, eu recebi o código do jogo. Nós também, inclusive, um abraço aí pro pessoal que fez esse jogo, filho da puta. Isso! O que é isso? Vamos voltar pra cá. Né? Mandaram de graça pra gente. Muito obrigado. Mas era um jogo que, assim, tudo que eu tinha visto de jogo foi assim, cara, eu não vou conseguir jogar esse jogo. Esse jogo não é. Ele tem mecânica de jogo de luta, que é uma coisa que eu acho fascinante, mas eu não tenho paciência pra aprender, entendeu? Ficar decorando combo e tal. Não é minha parada. E eu joguei as primeiras 2 fases e falei assim, é isso aí, galera. Eu tava lá na minha live, bom, isso é o que vocês vão ver desse jogo, não rola pra mim. Mas isso aí tudo bem, isso é uma coisa normal. Tem jogos que você vê que não é. Agora, por exemplo, quer ver um exemplo de um jogo que me venceu, de verdade? Foi o Returnal pra Play 5. Era um jogo que eu gostei muito, gosto muito ainda, só que eu sou ruim, eu não consigo, eu tenho muita dificuldade, eu insisto e tal. Não consegue, né? E pra esses casos que eu acho importante ter uma dificuldade, sim, porque jogar videogame, a experiência que faz a gente, tá? Agora eu vou falar de forma profunda, que faz a gente ter todas as nossas habilidades de jogar videogame, é uma coisa que acontece por causa de muitos anos, muitas experiências que a gente teve, entendeu? A gente... Lá na casa do Didi, pô, quando tu jogava Nintendo 64 com a gente, né? Star Fox. Tu lembra, não lembra? Claro, perfeitamente. O cara insistindo no negócio. Mas assim, é porque todo mundo aqui tem a mesma idade. Então, assim, realmente, a gente começou... Um começou com o Nintendinho, outro com o Super Nintendo e tal. Tem gente mais nova que começou, sei lá, com o PlayStation 3 e tal. Sim. Mas a gente sabe como é que o controle funciona, dos 2 analógicos, o que um faz. Só que, assim, cada pessoa chegou nesse ponto com uma bagagem diferente. Entendeu? E, cara, e assim, por mais que se a gente depois se quiser se aprofundar um pouquinho sobre Elden Ring, eu acho que o Elden Ring realmente é o jogo que mais trouxe facilidades pro jogo, assim, e de forma muito inteligente que ele fez, assim. Ele colocou várias pequenas coisas que deixaram o jogo muito mais acessível. Vou dar uns exemplos já. Você pode summonar aqueles... É tipo uns monstros que você pode ter. Você coleciona os Pokémon no jogo, né? Você vai coletando os espíritos e tal, e ajuda muito no combate. O próprio cavalo que foi adicionado é uma coisa que, facilita demais, assim, o jogo. Mas esse monstro que você invoca, ele te ajuda durante a porrada? Ele é tipo um minion teu? Sim, exatamente. É maravilhoso, é incrível, assim, esse sistema. Você pode evoluindo ele também e tal. Cara, mas você continua tendo que decorar esses padrões, a localização de certos... Então, a base do jogo ainda é o mesmo. Ainda é um jogo... Souls. Teve o Ian, né? Vocês conhecem o Ian, claro, Sim. né? Ele postou no Twitter, então, tá todo mundo falando desse Elden Ring aqui. Eu acabei de jogar Como é que foi o jogo que ele citou? Foi o Homem-Aranha, fugiu o Batman. Vocês acham que é uma boa jogar e todo mundo? Não, por favor, não. Já avisei que vai dar merda isso. Assim, não é um jogo acessível pra qualquer um, digamos assim, sabe? Sim.
Olha, Totoro, eu vou discordar de você em partes, porque Surpresa. eu tô tendo a experiência magnífica do Elden Ring. É o melhor jogo de todos os tempos da última semana, Beto, seu? Não, o melhor é o Dark Souls, né? Não, mas muda toda semana, muda. A gente sabe que pro Beto... Olha, não. eu não terminei o jogo ainda. Até que é impossível terminar esse jogo. É impossível. Deixa eu falar uma coisa rapidinho. Eu acho que, sem exagero, eu juro que não vai parecer uma frase absurda que eu vou falar agora, mas eu acho que Elden Ring é o maior jogo em termos de conteúdo já feito. Sem sacanagem, assim, em termos de conteúdo dentro do jogo. Assim, eu tô falando que, tipo, o maior jogo pode ser, tipo, Civilization, porque você joga 500 horas, assim. Divinity. Entendeu? Mas, cara... Mas e Tetris? Tetris tem várias mensagens são coisas que não são repetidas, entendeu? São de conteúdo feito à mão, assim, entre aspas. Entendeu? Cara... Assim, inacreditável a quantidade de coisa que você tem que se fazer. Inacreditável. Não, eu vi recentemente, não sei se vocês viram essa parada, que um moleque descobriu uma fase nova, um pedaço de mapa novo dentro do Dark Souls. Tinha uma inscrição na parede falada, revele sua humanidade. E aí, nunca ninguém tinha descoberto pra que servia aquela porra, achavam que era só uma frase, o caralho. Até que um moleque foi até um determinado local e ele conseguiu se transformar num espíritozinho, que era chamado Humanity. Uma coisa assim. E aí, quando o moleque volta pra aquela parede, cai uma escada e abre uma parte nova do mapa. Olha isso, cara. Oba, mais sofrimento. Olha, eu ainda não terminei o jogo, mas eu acho que ele tem as ferramentas pra ser isso sim, cara. Eu não acho que as pessoas estão exagerando. É cedo demais. Assim, eu posso te dizer que é uma coisa incrível. Eu posso dizer com tranquilidade, mas dizer que é o maior jogo de todos os tempos é cedo demais. Mas assim, tá me consumindo de uma forma absurda. Assim. Tô vendo. Eu tô nessa também, mas eu acho que ele reúne o que há de melhor em alguns jogos. Por exemplo, a exploração do Breath of the Wild, o combate do próprio Souls. Olha. E ele adiciona coisas, e aí eu entro nessa parte da facilidade, que eu acho que eles trazem uma finesse na experiência que é muito diferente. Eu acho que parte dos jogos da From Software, né, os Souls, incluindo aí o Bloodborne e o Sekiro, e agora o Elden Ring, eu acho que parte da experiência é a dificuldade. Então, assim, eu não gosto dessa galera que diz, não tem que existir modo fácil, não tem que sei o quê, mas eu acho que na experiência Souls, se você tirar o padrão que o cara criou ali pra você, você não tá tendo o jogo que o cara criou pra você. Eu acho que é muito diferente. Por exemplo, eu comecei a jogar o Horizon. Não sei se as pessoas lembram, mas saiu o Horizon também, gente. Sabia não? É um jogão. Porra, outro jogaço. E o que é uma pena, né, cara? Os caras não têm paz, né? O primeiro saiu na semana do Breath of the Wild. E esse saiu na semana do Elden Ring. Falta um planejamento, né? Eu ouço dizer que eu acho que, por incrível que pareça, eu acho que o Elden Ring vai engolir mais do que o próprio Breath of the Wild, sabia? Porque o Breath of the Wild, mal ou bem, ainda era limitado só pra quem tem o Switch, que era um console. E tinha aquele outro console lá, a Wii U também, aquela brincadeira lá que a Nintendo fez. Cara, mas assim, quando você tem as duas experiências, e são duas experiências de mundo aberto, né, que você controla o personagem em terceira pessoa, são jogos bem diferentes, que isso fique claro, mas as experiências são similares ali em certos pontos. Você percebe que o Horizon, que fique claro pra todo mundo que tá ouvindo que é um puta jogão, ele tem uma proposta diferente. A proposta do que você vai acompanhar mecanicamente e na história é uma coisa que você pode sim adaptar como aquilo vai ser feito, porque ele quer que você ande pra frente e você vai descobrindo novas coisas, e você vai adaptando o tamanho da sua skill ao que o jogo te propõe. Quando você vem para um Elden Ring, por exemplo, se você facilitar num nível, nas coisas de nível, você tá tirando a experiência do jogador. E o que eu acho que eles fizeram, dessa coisa que dizem que é um jogo mais fácil, ele não é um jogo mais fácil, ele é um jogo mais adaptado aos jogadores diversos que existem dentro da franquia Souls e daqueles novos que querem entrar. Mas então eu me lembro... é uma coisa, é um sinônimo, então ele é mais fácil. Não, é porque eu acho que assim, quando você, dentro da mecânica, você coloca situações que podem proporcionar uma facilidade maior dentro da leitura do padrão, você não precisa ser 100% na leitura do padrão para que você consiga vencer aquilo. Existem artifícios que vão te ajudar. É diferente de você simplesmente falar, olha, esse inimigo agora, eu estou diminuindo o grau de dificuldade dele. Total. O jogo te dá artimanhas. Eu acho que isso é uma coisa. Então assim, eu acho que essa discussão, ela é válida, mas quando a gente fala de Souls, que a proposta do jogo é ter a dificuldade como um
elemento de gameplay muito importante, eu acho que você tira a qualidade da parada, sabe? Eu concordo com você. Eu, por exemplo, se por acaso amanhã o Miyazaki, que é o criador do Souls, desse a louca e botasse dificuldade em um easy mode no jogo, por exemplo, eu não jogaria, porque assim, eu sou um cara que joguei Dark Souls, joguei Demon Souls, joguei Bloodborne, joguei Sekiro. Eu quero ter a experiência de ficar 8 horas num boss e tal, mas ao mesmo tempo você sabe que vai ter muita gente que não vai conseguir ter essa experiência, e ele pode ter a experiência que sim. Mas você muda a regra do jogo pra isso? Pra você e pra mim, é uma experiência inferior, porque a gente gosta disso, a gente gosta de sofrer. Mas não é melhor essa pessoa ter uma experiência inferior do que ter nenhuma experiência? É um bom mas não vai mudar nada, esse é o ponto, porque você vai ter a opção lá, que é o que muito jogo, às vezes, quando bota a dificuldade, fala assim, esse jogo foi feito pra ser jogado nessa dificuldade. Tem jogo que não coloca, mas tem vários que colocam isso, assim. Eu faço com o Miyazaki mandar, se o Miyazaki mandar eu pular, eu pulo, entendeu? depois do Elden Ring, então, eu não vou nem discutir, eu acredito naquele homem, entendeu? Mas eu entendo que é muito difícil pra outras pessoas, sabe, embarcarem nisso, sabe? Por isso, eu não acho que exclui a nossa experiência, o fato de ter essa experiência, que eu sei que da forma que a gente fala, parece que a gente tá sendo um puta de um babaca, essa experiência menor, inferior, de estar jogando no jogo mais fácil. Mas, cara, não é ser babaca, acho que é a realidade. A absorção daquilo que é proposto pelo criador daquela obra, daquela arte, vamos chamar assim, cara, é você experienciar algumas jornadas dentro dos moldes que ele propôs. Se você não experienciar de acordo com o que ele quer, cara, você vai ter um vislumbre daquilo ali, você não vai ter vivenciado a parada, você não vai ter experimentado o jogo. Mas olha só, eu vou usar um exemplo do Afonso, porque eu quero ouvir a opinião dele, mas o que me parece que quando você muda isso no Souls, é que você tá mudando a regra do jogo. Porque um jogo que você tirar a dificuldade, você diminuir a dificuldade, ele continua sendo a mesma coisa, só que com uma dificuldade menor, é diferente. O Afonso sempre fala pra mim que ele gosta muito, por exemplo, de futevôlei. Ele acha futevôlei um negócio impressionante, que ele fala que o cara tá jogando vôlei com o pé. É bizarro. Isso, o Beto tá fazendo humor, hein, galera? É mesmo? Eu sempre ouço o Afonso falar isso. Botar o nível de dificuldade única e exclusivamente no jogo Souls, pra mim, é tipo você virar e falar assim, ó, galera, é muito difícil jogar futevôlei só com o pé. Vamos fazer o seguinte, um toque pode ser com a mão. Aí você vai falar, pô, mas aí você não tá jogando futevôlei. Você mudou a regra do jogo. Eu concordo com você, concordo com coisas que o Totoro falou também. E com o Didi também, vai não deixar ninguém fora. Aquele cara que quer sair bem. Eu acho que, cara, na experiência videogêmica, a minha régua de quando que a coisa tá quebrada é quando você é obrigado a decorar padrões, não um ou outro, mas o jogo, ele exige que você decore aquela fase, os caminhos, os atalhos e o movimento de todos os inimigos e onde eles estarão, porque você vai ter que voltar naquele lugar trocentas vezes. Pra mim, isso inclui inclusive o Sifu. Eu gostei do Sifu porque adoro artes marciais, adoro o tema, achei a arte do jogo muito bonitinha, mas, inclusive se você for assistir no YouTube os caras e as minas fodonas jogando e tal, é isso. Você tem que decorar o jogo todo. E aí, é como se você tivesse um poder de voltar no tempo e ficar fazendo o dia inteiro de novo. Você se torna no Sifu, não tô falando do Elden Ring, tá? Mas no Sifu, particularmente, aqui focando minha observação, é como se ele vivesse um dia da marmota. Mas essa é a proposta do jogo. Exato. Não, mas olha só, acho que a gente tá falando de extremos, não tá falando, por exemplo, o cara que vai fazer o speedrun de Sifu, que eu assisti, o cara, ele zerou o Sifu em 12 minutos, tá? Não tô nem falando do speedrun, mas que essa galera... Esse é outro nível. De outro nível, né? Mas conclua, Didi. É porque eu acho que esse nível de excelência que você tá propondo, onde a pessoa precisa decorar todos os detalhes da fase, caralho, ele faz sentido a partir do momento em que o cara quer ter esse rendimento, de zerar o jogo em 12 minutos. Porque se você simplesmente for não, isso é Souls. Jogo, ele tá descrevendo Souls também. Pô, cara, pelo menos no Sifu não foi essa experiência que eu tive. A sensação que eu tenho é, quanto melhor eu fico no jogo, mais domínio eu tenho de tudo. Então eu não preciso decorar menos, sabe? Não, mas isso, peraí. Você, conforme você já tá naquela fase pela 30ª vez, porque ele tem também essa característica, o Sifu tem essa característica de... Ele não chega a ser roguelike porque os personagens não mudam de lugar. Às vezes no roguelike... Ele é roguelike. Ele é roguelike, inclusive com permadeath. Esse é um problema.
problema do Sifu. Ele é roguelite. Vamos ficar no light. Um dos problemas que eu tive com o Sifu é que, pelo menos, parece até que teve um update agora que melhorou algumas coisas. É que o sistema de progressão dele é um sistema meio obscuro, assim, você não entende porra nenhuma. Não é bem explicado, exato. Quando você joga, confuso. Especialmente isso, não é bem explicado, não fica claro o que tá acontecendo mesmo, assim, sabe? Mas essa coisa que eu brinquei do Dia da Marmota, ela não é, quem quer fazer, zerar o jogo em 12 minutos, tem que fazer. Aí que tá. Pra você simplesmente chegar no final, você tem que decorar. Você tem que decorar as fases de uma forma que, no meu entendimento de jogo, e não é só jogo de videogame, o próprio esporte futevôlei aí que o Beto puxou, se o futevôlei você só conseguisse vencer a partida, se você já soubesse o que o seu oponente vai fazer, pra mim, isso é mau design. Porque é o que acontece nesses jogos, mas, entendeu? Afonso, todo videogame, tudo nos videogames, não é padrão? Não. Uma coisa é você ter um conjunto grande de padrões, isso a gente tá falando dos jogos, claro, de hoje, né, de 10, 15 anos pra cá, porque se a gente for falar dos jogos da década de 90, realmente o inimigo tinha 2 ataques e você não tinha como não decorar, né? Mas é um conjunto de padrões que quando eles estão multiplicados, o que acontece é que você tem que reagir, mas você não sabe o que aquele oponente vai usar contra você, até a hora que o martelo dele tá descendo pela direita ou pela esquerda, ele tá soltando raio. Então, no meu entendimento, isso é um bom design, porque você sabe mais ou menos o que pode acontecer e na hora que tá acontecendo, você reage com as ferramentas que o jogo te deu. Se eu precisar ser, realmente, como eu falei, o Dia da Marmota ali, eu já sei tudo que todo mundo vai fazer, eu me tornei um deus dentro do jogo, e não no sentido bom, no meu entendimento. Inclusive, você acabou de descrever o que o Elden Ring quer que você seja no final. É muito foda isso. Tô falando que é muito foda isso. Mas assim, eu até vou defender agora os jogos Souls em geral não são exatamente assim, porque eu acho que eles dão muita liberdade como você vai jogar. Eu entendo. Eu tava falando mais do Sifu nesse caso. Sim, tá? o Sifu. Sim, eu acho que no Souls você tem que decorar, sim, muita coisa. Sim, é importante saber a ordem, mas tem até tipo... Mas ele não é tanto quanto o Sifu por isso que eu foquei ali, tá? The family that vacations together stays together. At least, that was the plan. Except now, the dastardly desk clerk is saying he can't confirm your connecting rooms. Wait, what? That's right, ma'am. You have rooms 201 and 709. No, we cannot be 5 floors away from our kids. The doors have double locks. They'll be fine. When you want connecting rooms confirmed before you arrive, it matters where you stay. Welcome to Hilton. I see your connecting rooms are already confirmed. Hilton, for this day. Wish you could become a morning person? You know the type, up before the sun, early morning runs, first one to the office with donuts and a smile. How do they do it? Easy. With the new Galaxy Watch 8, sleep tracking and personalized insights from Samsung Health help you improve so you can wake up to a whole new you. One who, dare I say it, skips the snooze? It's possible. Train your sleep with Galaxy Watch 8. Learn more at Samsung.com. Requires compatible Samsung Galaxy phone, Samsung Health app, and Samsung account. Discordo um pouco do Sifu e vou puxar um esquema de luta que eu demorei pra entender. Eu comecei o Sifu indo pra porrada. Eu ia pra cima, até que eu comecei a entender que as minhas estratégias de agressivar, de fazer o modo Rambo, né, não estavam dando muito certo, primeiro porque eu era ruim, e segundo porque o jogo não estava me levando por esse caminho. E aí eu entendi o quê? O Sifu, ele é um jogo que, na minha visão, ele é um jogo de reação. Eu vejo o inimigo vindo e quando ele vem me atacar, eu reajo àquele combate dando um contra-ataque ou fazendo alguma coisa. Mas você já sabe quem tá ali. Você já sabe onde estão as armas, onde tá a garrafa, onde tá o taco de beisebol, qual é o atalho mais rápido. Não é uma coisa de você chegou e você passou porque você foi bom. Você passou porque você decorou aquele lugar. Mas assim, deixa eu botar meus 5% aqui, porque eu acho que o Afonso, ele tem razão. Eu acho que a explicação do Afonso, ela resume o Sifu e resume Souls, de certa forma. Eu não vejo isso como ruim, eu acho que é um estilo de jogo que foi criado, é um design feito, pensado nisso, e eu acho maravilhoso, eu adoro isso. Agora, eu acho que a diferença tanto do Sifu, que é um jogo que eu gostei, tá? Eu achei meio, assim, não me motivou tanto, assim, mas é um jogo legal. Quanto com a experiência Souls, é que você tem que enxergar as coisas como uma dança. Então, é como se você pegasse o seu adversário e você fosse dançar um tango com ele. Quando duas pessoas que dançam tango, mas nunca dançaram juntos, a cada movimento que um faz, o outro sabe como responder. E assim você vai levando essa condução até o final para que você tenha a excelência no seu
seu desempenho de dança. Mas isso não é arte marcial também? Mais ou menos, porque a exemplo do que o Afonso usou, a arte marcial, assim como o esporte, né, ele tem o fator imprevisibilidade e tem um fator ali de reação a certas coisas não esperadas. Quando você pega uma experiência como o Sifu, não dá nem pra comparar os dois, mas eu acho que são similares na ideia dos padrões, como o Elden Ring, a diferença que você tem no Sifu é que no Sifu é o seguinte, irmão, você tá jogando gênios. 2 vezes acendeu o amarelo, 2 vezes acendeu o vermelho, uma azul, uma verde. Você tem que repetir aquilo ali e vai pro gol. A franquia Souls, ela também é assim. Porém, o número de variáveis envolvida nessa situação para que você execute essa dança da sua forma, e eu tenho uma forma específica, por mais que eu tenha o mesmo personagem com as mesmas armas, com a mesma armadura que o Totoro, com certeza a gente dançou de uma forma diferente, mas nós dançamos a mesma música. E eu acho que é aí que tá a maravilha do Souls dentro disso, sabe? Caracas. Basta o Beto ir pra França, Diogo, que ele volta falando de dança, de cultura, arte. É um bagulho da América do Sul. Ele foi pra Europa pra valorizar o tango. Pra poder valorizar o nosso... Mas e outros jogos, assim, vocês acham que se vocês... Vamos voltar lá de novo aos anos 90? Mario é isso aí. Então, mas... Mario, quando você morria, a fase ficava igual, com os inimigos no mesmo lugar, com tudo igual. Eu acho que o exemplo mais clássico e o mais extremo também disso que o Afonso falou é aquela fase clássica do Battletoads. Aquela fase do Battletoads é justamente... É o exemplo de tudo que você odeia em videogame, que é aquilo, literalmente. É a da motinha. Exatamente. No caso ali, só existe uma forma de verdade de passar. E ali, sim, você tem que realmente decorar uma ordem que é impossível, é humanamente impossível. Eu acho que nenhum ser humano passou aquilo de primeira, porque é impossível aquilo. Só pra quem tá ouvindo aqui, nesse jogo antigo, o clássico antigo Battletoads, tinha uma fase que você pegava uma motinha e tinha que desviar de obstáculos. Só que ela ia crescendo numa velocidade inacreditável e os obstáculos estavam lá. E aí, se você conseguisse decorar, ainda assim tu não conseguia fazer, porque a velocidade... Sim, é dificílimo. Impossível. Não reagia a sua resposta ao controle. Exato. Mas aí a gente tá falando, gente, de 1993, sacou? Os jogos, eles eram da esquerda pra direita e limitados pelo hardware da época, né? A minha crítica é a coisa hoje em dia. Eu só voltei nesse tempo porque me perguntei assim, mesmo assim, com essas limitações todas, se a gente tivesse, por exemplo, um modo mais fácil, e até tinha, tá? É porque a gente normalmente não sabia falar inglês. Eu cheguei a essa conclusão depois que comecei a rejogar alguns jogos, que eles tinham um modo easy, ou então você podia botar mais vidas aqui e ali, mas se o Contra, por exemplo, Super Contra, se ele tivesse um modo... Tinha um modo easy que era você tinha que fazer um macete na tela de introdução. Contra é um exemplo disso, pra ter continua infinito. Pois é, mas eu me pergunto assim, será que se esses jogos fossem um pouquinho mais fáceis, um pouquinho menos punitíveis, sacou? A gente teria sido mais feliz? Eu discordo, olha, eu acho que essa coisa da dificuldade... Não sei. Acho que sim, porque eu não zerava porra nenhuma quando eu era pequeno. Eu tinha vários jogos que eu nunca passei da primeira fase, foda-se. Eu tinha porra do jogo e nunca saí da primeira fase. Exatamente. Olha aí. Mas olha só, essa coisa da dificuldade, eu vou trazer um exemplo aqui que acontece muito comigo e eu acho que a dificuldade ela é muito positiva nesse sentido, que é o seguinte, eu jogo muito jogo de RPG japonês, né, os JRPGs. E cara, tem jogos assim, que você chega no final do jogo, você necessita de um grind absurdo. Grind, pra quem não sabe, é ficar matando bichinho pra subir XP. Você necessita de um grind absurdo pra fazer aquilo, ou então você ter explorado cada mínimo detalhe do jogo pra estar com um set de armas e armadura tão perfeito que você vai conseguir fazer. Só que você já tá 150 horas ali, velho. Então o que você faz? Eu, pelo menos, faço algumas vezes. Quando eu começo a morrer muito, assim, no chefe final, eu vou lá, boto no easy, morro e tá bom, eu joguei o jogo, velho. Eu só precisava ver o final da história. Tá tranquilo, vamos pra próxima. A gente tem um trabalho que não deixa a gente ficar preso também muito tempo, meses num jogo. Houve um desbalanço, né? Não foi pensado pra você chegar ali. Mas às vezes é pensado pra ser assim, tá ligado? Mas é uma merda isso, né? Ficou uma merda. Tem que ficar matando kobold pra fazer o teu personagem upar
mal então, mas só pra dizer, eu só vou dar um exemplo rapidinho, desculpa. Tem uma coisa que você falou de botar no fácil. Isso é uma coisa que eu faço isso várias vezes. Quando eu tô pra zerar um jogo e eu tô de saco cheio do jogo, eu boto no easy e zero. Quer ver um exemplo do jogo que eu fiz isso? Que eu gosto do jogo pra caramba, mas eu fiz foi o Ghost of Tsushima. O Ghost of Tsushima, quando eu tava na parte final do jogo, pensei, cara, cansei dessa porra, só quero ver o final da história. Sim. Botei no easy e foda-se. Fui lá, passei o carro por cima de todo mundo e fui-me embora. Então, é um recurso que adianta, mas isso aí o gameplay permite. Pois é, mas adianta mais ou menos, né? Fala, Didi. Eu acho que também isso é um atalho muito injusto, tá? Eu sempre tive muita dificuldade com essas paradas. Chegava no... Recentemente até a gente falou um pouco disso no MRG. Pegava um jogo difícil pra caralho. Puta, eu não conseguia me encontrar um Metroidvania da vida. Eu ficava perdidaço, não sei o que, lá. Puta, aí ficava aquele sentimento de lixo. Eu sou um bosta do caralho. Eu não mereço ser chamado de gamer. E caralho, e porra... Jogou fora sua carteirinha, né? O jogo fez cocô nela, no chão, filmou, postou. O currículo gamer dele. O currículo gamer não vale nada. E aí, eu, frustradaço, aí o Beto falou assim, com a cara lavada, por que tu não baixou um mapinha na internet? Bota no celular, vai acompanhando pelo mapa. A gente tava falando de Hollow Knight, e aí o Diogo tava falando que não conseguia jogar o jogo, eu falei assim, velho, baixa o mapa que você vai saber quando você vai. Ele, é verdade. Você baixa o mapa! Aí eu falei, Diogo, é sobre isso, é sobre continuar a sua experiência da melhor forma possível. Aí que tá, aí eu tenho que estar do lado do Afonso, porque assim, cara, Dark Souls, ele é um jogo dificílimo, né? E eu duvido que a maioria das pessoas zere o jogo sem algum tipo de auxílio. Seja um auxílio de ver alguém passando pela fase, seja um auxílio de mapa. Acho muito difícil. E quando termina, a pessoa vem bater no peito, eu não tô fazendo a indireta pro Roberto, não. Vem bater no peito de que, eu zerei Dark Souls no hard. Meu irmão, mas baixou a porra do mapa pro celular. Então, tipo, teve sempre zerou vírgula. Não tô falando, não é indireta não, Roberto, pelo amor de Deus. Roberto é o atleta que usa um suquinho mágico, né? Isso aí, pô, Maradona, irmão. Sacanagem. Mas, ô Diogo, isso que você tá falando, eu concordo, mas eu discordo quando você traz pro Souls, porque, por exemplo, na experiência Souls, cara, todo mundo pode te dizer como matar aquele chefe, vai te dizer assim, olha, primeiro quando ele levantar a mão, ele vai dar 2 porradas seguidas, ele vai fazer, mas se você não tiver na experiência, se o aprendizado não for seu, não adianta, você não vai conseguir, porque o mapa dele, tirando o Elden Ring, né, que agora o mapa virou super relevante, é a coisa mais irrelevante que tem. Então, assim, o importante é você aprender a lidar com o jogo em si, com a montagem do seu personagem, com aqueles padrões que você vai viver. Você precisa viver para aprender, literalmente. E quando vocês falam do Elden Ring, assim, desses ajustes, Beto, que você e o Totoro estão reportando, me parece justamente ajustes de design. Ninguém tá botando o chefe com menos vida. Não, mas exato. Os ajustes de design estão sendo feitos para que não aconteça esse desbalanço que a gente, ocasionalmente, eu sou muito crítico. Total. Então, isso é muito bom. Eu até fiz uma lista aqui das coisas, que eu já tinha citado algumas, mas eu tava fazendo uma lista aqui das coisas que eu... Assim, é muito inteligente mesmo que eles adicionaram assim no jogo, nesse sentido. Mas mesmo eu dizendo isso, ressaltando, eu ainda acho que, por mim, de verdade, sabe por quê? Uma coisa que, durante a pandemia, eu aprendi que, tipo, cara, as pessoas têm que se divertir de alguma forma, seja lá o que for, entendeu? Tipo, eu acho que você querer dizer, o cara tá jogando no easy, entendeu? Todo mundo já fez isso, alguma coisa, ou fez consigo mesmo isso, entendeu? Não precisava nem se alguém... Eu me lembro que, tipo, assisti Big Brother, por exemplo. Tipo, eu sempre fui o cara que durante eu pensei, não, a gente você já comentou sobre isso aqui em algum MRG. Lá vem o Totô e o Diogo defender Big Brother nesse programa. Grande merda você falando mal, Afonso, se você assiste escondido. Todo mundo sabe. Eu não tô defendendo, é uma merda. É claro que é uma merda aquilo, é uma idiotice, é uma estupidez. Mas tá entretendo. É verdade. Mas, vou botar vocês no grupo, tá? Vou botar vocês dois no grupo, que eu e o Afonso a gente tem pra falar mal da Jade Picon. Entendi. Opa, fora Jade. Aqui é fora Jade. Se tudo der certo quando esse episódio estiver no ar, Jade já estará em casa, na vida terrível que ela vai ter fora do BBB, que espera ela. É o grupo do Telegram secreto, né, Beto? Que a gente faz parte. Pois eu e o Afonso ali. Mas o fato é que, cara, as pessoas têm que se divertir, entendeu? Seja jogando Dark Souls usando mod pra deixar mais fácil, seja assistindo Big Brother, entendeu? Então eu acho que... É porque o Diogo puxou uma parada. Quando o Diogo, ele meio que definiu o que é o jogo, né? Ponto. Jogo de videogame, jogo de esporte, jogo de tabuleiro, etc. Eu achei uma bela definição e ele colocou essa coisa do prazer, né? Você tem que ter um elemento de prazer, um elemento de desafio e um belo equilíbrio, né? Os grandes jogos são o
são esses que tem o... Meu irmão, toma com essa vara e tu vai ter que pular, passar por cima daquele pau ali. Porra, brother, peraí, como assim? Né? Não, dá pra fazer e tal. E aí, porra, é habilidade, certo? Mas tem o prazer, cara, sacou? Da parada e tal. E dá pra fazer. O cara não usa uma mola sem ninguém ver pra pular. Não, ele tem as ferramentas pra fazer a parada, ele não precisa decorar. Tu puxou um doping da Acme, né? Então, assim, eu fico pensando, né, quando a gente colocou aqui que o cara que joga, esse cara fictício, tá, gente? Assim, que joga, que a gente sabe que tem às vezes, o chato, o nerdão melecão. Aí o cara, porra, venceu, sei lá, o Dark Souls só de cueca, né? Tem uns vídeos dos moleques que vêm só de cueca, cara. Eu acho impressionante. Às vezes é diversão do cara também, tudo bem, verdade. mas querer tirar querer te dizer que é melhor dos outros por causa disso, aí tá errado, né? Não, mas é. Na perspectiva desse moleque, que vem falar, né, pros outros, você joga no Easy, não sabe o que é, não sei o que. O cara que joga no Easy, ele olha provavelmente pro cara da cueca e fala, tipo assim, brother, eu tenho pena de você. Que o nível de cortisol que você precisou chegar pra poder fazer uma parada dessa, ainda que seja muito impressionante, eu tô falando só questão de perspectiva. Não tô dizendo que eu necessariamente penso de um modo ou de outro, entendeu? Mas assim, às vezes eu vejo uma galera falando do Dark Souls e virou essa coisa de que você sofre, o jogo ele te maltrata, sacou? Que eu volto àquela minha coluna lá no Omelete, que é meio que uma síndrome de Estocolmo, às vezes, não tô falando do Elden Ring, me parece a síndrome de Estocolmo, tipo, porra, eu amo aquilo que me odeia, porque ele me dá uma recompensazinha no final da minha tortura, e tipo, eu acho esquisito. Mas é porque é divertido sofrer, eu acho que jogar Dark Souls é divertido. Não. Isso. Olha, eu discordo. Eu acho que isso que o Afonso tá falando vale muito da venda que você quer fazer em cima do jogo que você teve. Então, assim, por exemplo, o cara que zerou o Dark Souls de cueca, deve ter gente que faz, mas assim, duvido aqui que 90% das pessoas que fazem isso, fazem sem mostrar isso na internet ou se vangloriar do troféuzinho que ganharam de zerar o Dark Souls de cueca. 90% dessa galera é uma pessoa. Pois é. Mas olha, assim... tem gente, hein? Tem gente. Desculpa. Então, assim, mas eu acho que tem um nível de diversão que você tem que escolher, que se apega pra você, além do que você tá dizendo e mostrando pros outros. Por exemplo, pra mim, a franquia Souls, ela sempre foi uma das melhores experiências que eu tive em games, foi uma das coisas maravilhosas, mas assim, eu já carrego comigo desde muito pequeno, o Afonso conhece isso, eu, por exemplo, zero jogos. Eu zero jogo, por mais que eu odeie, às vezes, eu zero. E o Souls, ele me deu esse estímulo de ir pra frente, apesar das dificuldades, tudo, mas me dando uma coisa boa. Só que assim, é o que eu tô falando pra vocês, eu também tô jogando Horizon, porque eu não quero ficar todas as horas da minha vida até eu terminar naquele clima, porque tem uma hora que você mesmo tem que entender que você fala assim, cara, eu já tô num nível de cabeça aqui que eu não tenho paciência pra esperar os padrões, eu não tenho paciência pra dançar com este personagem. Então agora eu preciso de uma experiência mais light, mais leve, que me dê uma narrativa mais expositiva, por exemplo. Mas você tá dizendo isso pra justificar o lance, por exemplo, de um mapinha no celular? Ou não, eu tô dizendo isso porque o Afonso falou, eu acho que tem muita gente que trata o Souls de uma forma que o legal dessa pessoa não é jogar o Souls, é dizer que joga o jogo super difícil, e o jogo é difícil. A sua recompensa quando você zera, porque você falou no começo, né? Eu sou o tipo de pessoa que zera jogos, mesmo não gostando, eu vou fazer o máximo pra zerar o jogo. Existe uma recompensa pessoal sua quando você termina um jogo, por mais merda que ele seja, e você bota ele meio que na sua estante, fala assim, esse aqui eu zerei. Não. Aí é que tá, essa recompensa, ela é minha, porque eu já falei isso muitas vezes na MRG. Eu sempre fui um cara que, quando era moleque, não terminava as coisas que começava, e eu precisei me treinar, terminar tudo, independente da experiência que eu tenha. Você vai aprender alguma coisa com qualquer coisa que você vai até o fim, mas isso é meu. Mas isso é bom, assim, eu pelo menos, a minha crítica, ela não está nessa coisa da pessoa se desafiar a um nível inacreditável a ponto de zerar Dark Souls de cueca. Por isso que eu falei, existe um fascínio, uma apreciação, do meu ponto de vista também, de uma pessoa que chega num nível desse, sacou? Mas eu não acho que tá havendo ali um jogo de videogame mais. Tem várias coisas misturadas ali. Mas a gente não tá no extremo, Afonso. É porque a gente tá pegando um Tom Brady. Tipo, você quer definir o futebol americano pelo Tom Brady, que era o cara que ele respirava esta porra.
Ele só fazia isso, caralho. E eu entendo, e é isso. E, tipo, isso tem alguma recompensa pro Tom Brady. Não necessariamente o fato de ele ser o melhor incontestável de todos da história do futebol americano. Mas essa recompensa dele ser, sei lá, alguma coisa atina ele, assim como o Beto. O Beto falou. A recompensa pro Beto de zerar um jogo qualquer, mesmo ele não gostando, era o fato dele se sentir avançando, evoluindo com relação à dificuldade. Isso é legal também, claro. Isso é a diversão dele, né? Isso é a parada dele. Por isso que eu tô falando, eu tô fazendo um elogio. Eu acho, existe pra mim uma parada muito louvável de você se desafiar num jogo que demanda essas coisas, que eu particularmente não gosto, as pessoas adoram e tal, a nível de você fazer uma parada que é inacreditável. Tipo, caramba, parabéns. Eu acho do caralho, assim. Você se desafiar e olhar depois a brincadeira do troféuzinho e você lembrar que você foi capaz de fazer uma coisa que pouquíssima gente foi. Se você conseguir transformar isso numa coisa boa para o mundo real, inclusive, eu acho do caralho, assim. Eu acho bem bacana. Não, pra você, mas se for pra você no seu interno, tipo, tá valendo, tipo, de boa. Tá valendo, isso. Eu acho que, por exemplo, esse lance que eu falei rindo, mas é verdade, que eu falei assim, porque sofrer é divertido, tipo, em jogo Souls, eu acho mesmo, assim, sim, entendeu? Eu tenho jogo que eu não suporto, que é um jogo, tipo, super tranquilo de jogar, que eu jogo meia hora e o caralho, que saco, preferia estar 8 horas tentando matar o mesmo boss no Sekiro, que nem eu já fiquei. E eu não fiz isso porque eu tava... Tudo bem, eu já fiz isso em live, mas eu já fiz isso fora de live também. Fiquei 8 horas jogando, tentando matar, tipo, não dava nem, tipo, até porque eu sou ruim, não é pegar nenhum achievement é muito raro que tem, assim, entendeu? Existe uma coisa que é aquilo que a gente se treina, você aprende a curtir, né, entendeu? Sim. Uma experiência e Totoro, você quando mata um boss dificílimo no Dark Souls... É muito bom, a sensação é maravilhosa. Você venceu o seu maior adversário, que era o você anterior. Exato. Né? Você evolui e é perceptível que você agora é um outro Totoro. Você é o Totoro que passou pelo boss fodão. Isso é foda. Por exemplo, o primeiro boss do Elden Ring, que é o Margrit, quem assistiu minha live, que foi quando eu matei ele pela primeira vez, eu fiquei umas 3 horas tentando matar ele. Eu fiz 3 personagens depois, os 3 eu matei de primeira, os outros 3 personagens. Então eu aprendi tudo com aquele... Mesmo fazendo personagens diferentes, não era nem o mesmo build, mas eu aprendi coisas que não foi o meu soul level que ensinou, foi a minha... E isso, pra mim, é um dos maiores elogios que eu tenho ao Dark Souls, no contexto deles terem trazido pro game design, uma coisa que é muito interessante. Tem um livro muito bom, eu indico pra todo mundo, ele parece um livro de autoajuda, mas ele é muito mais uma pesquisa científica em cima de uma coisa que se chama O Poder do Hábito. Esse livro, esse autor, ele foi e ele estudou grandes caras, desde Michael Jordan, Pelé, até pessoas de negócios, e dentro do estudo dele, ele pega algumas coisas que são como é que você atinge a excelência. E é muito simples, né? O Cristiano Ronaldo, eu acho que é o grande exemplo que a gente tem vivo disso, que é o seguinte: se você for muito dedicado e repetir, você vai ser melhor. Tem um número de vezes que até é contado, assim, cientificamente, que o cara fala, por exemplo, o Oscar era um cara que todos os dias, no final do treino, ele arremessava 100 bolas na cesta, no lance livre. E aí, um dia, ele se tornou um dos maiores, se não o maior arremessador da história do basquete. Aí ele vai pra outros exemplos de atletas... Tá falando do nosso time do colégio de basquete? Sacanagem. Não. Outros exemplos de atletas e outras coisas assim, que as pessoas, a partir do momento em que elas se dedicam à repetição, elas vão subindo de nível pessoal, elas vão sendo melhores. Eu acho que o Cristiano Ronaldo é o exemplo mais claro que a gente tem isso. E eu acho que trazer um game design em que esse seu nível de crescimento, porque se a gente quiser ser bom em alguma coisa na vida, as pessoas têm que entender, apesar da gente viver uma geração imediata, demoram muitos anos pra você, por exemplo, pro Afonso lançar um livro, ele escreveu anos e anos sozinho no quarto dele, ele exercitou aquele texto, aquela forma. Aí finalmente contratei um ghostwriter, porque não dava mais, né? E aí... É verdade. E aí, no terceiro livro, que era pra ele pra lançar, ficou aí 5 anos pra lançar, por causa disso. O cara atrasou. O legal do game design do Souls é que ele traz essa sensação num curto período de tempo, em que você consegue se sentir recompensado por ser melhor. Depende da pessoa, né? E não precisa levar anos pra fazer a parada, entendeu? Ou você abandona de vez. Doutor, eu fico pensando numa parada também, né? Quer dizer, é uma escolha que não me parece surpresa essa galera do Elden Ring repensar, né? Entre aspas, essa dificuldade e tal. Porque a gente, como viu aí as porcentagens,
vantagens que eles vão revelando, né? O pouquíssimo de pessoas que terminam jogos muito difíceis, porque, é muito frustrante. Essas pessoas, conforme você vai lendo também a continuidade dessas pesquisas, elas não compram mais jogos daquela mesma linha, né? Então, assim, existe um preço a se pagar. Pô, não entendi. Você restringe o seu público. Se o Souls ele continuasse ali naquela ideia dela, você cria um público que é muito fiel. O público que ama Dark Souls e o Souls-like lá, ele tende a ser, inclusive, muito passional. Né, eles defendem com todas as unhas e dentes e tal, porque aquela experiência você não entende, o caralho e tal. Mas é um público pequeno em relação a jogos que são mais populares. Isso funciona com qualquer tipo de experiência, né? Um filme que é, mega denso, mega complexo, que você precisa discutir, pensar e tal, ele vai atrair menos pessoas do que um filme mais, entre aspas, pipocão. E não quer dizer que seja uma coisa que seja pior do que a outra, é pior de pessoa pra pessoa. Mas você toma uma decisão, uma escolha de público. Então fico pensando se isso também não está... Eu aposto que isso tava na discussão. Tipo, cara, se a gente der uma suavizada, mais pessoas... Por exemplo, eu sou um exemplo disso, cara. Depois de Dark Souls 1, e aí eu pulei o 2, o 3, aí eu voltei a jogar só o Bloodborne. Falei, deixa eu ver se no Bloodborne eles ajustaram, na minha concepção, ajustaram as coisas que eu acho que são quebradas. Puta que pariu. Eu não tenho como te defender. Bloodborne é terrível, você sofre muito no início. Depois ele até fica um pouco mais fácil, mas o início é imperdoável, assim. Tipo, você não tem... O melhor Souls até o momento, hein? O melhor Souls até o momento. Tem essa galera. E aí também eu falei, cara, não é pra mim essa parada. Pra mim, inclusive, é quebrado, mas assim, em termos gerais, não é pra mim. Aí quando começa a falar do Elden Ring, que essas ferramentas estão um pouco mais, no meu conceito, mais bem feitas, eu começo a tipo assim, porra, será que eu compro ele? Porque o jogo é tão bonito, a mitologia é tão interessante, que você fica, porra... Deixa só pra gente falar sobre... Eu concordo com você, eu acho que isso é uma razão. Eu acho que essa foi a principal discussão que o Miyazaki fez. E aí é essa hora que eu vou puxar o saco mesmo, porque foda-se, porque os caras são foda. Os caras da From Software, eles conseguiram, em 2 jogos, no caso de uma das mecânicas, mas com outra mecânica em um jogo só, adicionar 2 mecânicas que são dificílimas de colocar em qualquer jogo, que tanta gente que faz jogo há 15 anos não consegue, que é uma mecânica de stealth e uma mecânica de combate montado. Que é maravilhoso. Os 2 jogos são foda, assim. Caralho. Combate montado é, sem sacanagem, o melhor combate montado que eu já vi num jogo. Melhor de todos. Melhor de todos. No Elden Ring, você tá falando? No Elden Ring, sim. É maravilhoso. Olha, que legal. Cara. Finalmente é gostoso combater em cima do cavalo. Porque geralmente, quando você joga jogos, é assim, se dá pra combater fora do cavalo, eu vou combater fora do cavalo, porque é um inferno ficar controlando. Sim, exatamente. Nesse jogo, não. É tipo assim, caralho, eu consigo combater em cima do cavalo? Então é aqui que eu vou fazer, porque, caralho, é muito bom. É muito bom, cara. Que legal, cara. Olha e aí. O fato de eles terem adicionado um moveset de combate montado pra cada uma das 500 armas que eles têm no jogo mostra o nível da loucura que os caras são, né? Moveset que você disse é o quê? Alguns cinematics que acontecem com finalizações, né? Não, o moveset são as animações de combate. Cada arma. Se você tiver com uma lança... Quando eu falo 500 armas, eu não tô exagerando, não. Deve ter umas 500 armas mesmo, diferentes, assim, sabe? E cada arma tem um moveset diferente, entendeu? Tem o combate, ataque pesado, ataque médio, e aí eles adicionaram mais todos os movimentos de combate montado pra cada uma dessas armas. Porque vários desses movesets eram quase que repetidos de outros Souls. Não tem nada de errado em fazer isso, não. Tem que reaproveitar mesmo, que é uma outra coisa que a From Software adora fazer, reaproveitar coisas, tem que reaproveitar mesmo. Pra que fazer de novo um negócio que já tá bom? Não tem sentido. Mas sobre esse lance da facilidade de vida, eu concordo que, assim, acho que pode ter um modo casual, se o cara só quer sentar e jogar. Ativa, cara, eu sou jogador de PC, pra mim tinha... Eu me lembro quando eu jogava Civilization 2, tinha lá o cheat mode, você entrava lá, assim, City também tinha isso, você começava, botava dinheiro infinito em tudo que você faz, entendeu? Você sabia que tava fazendo uma coisa diferente que não era o que os caras queriam. Mas, enfim, você pode ter essa opção, mas sobre essa facilidade de vida é impressionante, assim, por exemplo, eu fiz uma lista aqui rapidinho das coisas que eles mudaram. Eles adicionaram os summons, que eu já falei. Tem um movimento, foi o único movimento que eles adicionaram no combate, que é maravilhoso. Eu acho que o Beto que jogou deve ter visto, que é o Guard Counter, que é aquele counter que você defende, que basicamente sempre teve a mecânica de parry em Dark Souls, que sempre foi uma mecânica difícil de se fazer. Você tem que apertar o botão no timing exato pra você. É lindo quando você consegue. Você dá uma porrada, tem um som foda e tal. Só que eles adicionaram um segundo movimento defensivo, que é o seguinte: quando você defende normal, você só aperta um botão, você não precisa ter timing, que você vai dar um counter
jumper, que dá um dano pesado, dá um dano de stagger, né? Que é quando o cara altíssimo, assim, é uma coisa que qualquer pessoa pode fazer, entendeu? Que técnico, Didi, que técnico que ficamos aqui na MRG, né? Quando trazemos o Fotoro. Demais, esse Cefete é foda, né? Pois é, eu sei, quando começa a falar disso, e tudo foi facilitado, por exemplo, o multiplayer do jogo tá muito mais fácil agora, você não precisa mais aquele negócio. Tudo bem, você tem horrível aquele negócio, nossa. Tem multiplayer no Elden Ring? Sempre teve multiplayer, e assim... Não, mas era um multiplayer fantasminha, não era? Não. Você viu o fantasminha... Cara, ele era tão tosco o jogo, ele era tão mal feito, era um parto pra você conseguir fazer uma partida. Não, então, ainda existe um processo, mas é muito mais simples. Hoje eu posso dizer com tranquilidade, por exemplo, se você quiser, o Afonso, eu não quero jogar essa merda sozinho, eu quero ter você do meu lado durante o jogo todo, entendeu? Você aí fala isso pra mim, entendeu? A gente consegue fazer isso, hoje em dia já rola de boa. Assim, você precisa craftar um item, só que é uma coisa super simples, muito fácil de fazer, você só precisa achar a receita, craftar, que não explica onde está em lugar nenhum, mas aí você olha na internet, aí não tem jeito. Enfim, nem tudo é perfeito, né? Já que estamos indo ao final, eu vou fechar aqui deixando pra vocês que eu acho que essas simplicidades, que eu não acho que são facilidades, mas são melhorias mesmo no que a franquia Souls era, eu acho que isso coloca, sim, esse jogo como o jogo postulante a um dos top 3 de todos os tempos, porque ele vai dar o amor que todo mundo tinha por aquela coisa super complexa com defeitos, só que agora ele melhorou, gente. É aquilo ali que todo mundo amava, melhorado pra novas pessoas terem a experiência. E sim, melhorado. Tem uns babaca aí falando, facilitou o jogo, vai tomar no cu você. Vai bater punheta no espelho, porque tu vai achar maneiro. Agora, melhorou, gente. Tornou o jogo mais... Caramba, tu nunca fez isso não, Beto? Que gráfico. Agora eu não consigo tirar da minha cabeça a imagem do Beto se masturbando na frente do joelho. Do Beto no espelho. No espelho, Nunca fiz. Caraca, psicopata americano, né? Psicopata americano apontando assim, né? Nunca fiz, mas tem uma pessoa que já participou aqui do MRG que falou que fez se olhando no espelho, que eu achei bizarro até Nos olhos? Nos olhos. Eu achei bizarro num nível que... É quase um experimento filosófico isso. Né? Total. Eu acho que eu não tenho que criticar a pessoa que faz um negócio desse, não. Eu não sei porque que tá todo mundo rindo aí. Acho que... olha aí, por que será? Tudo tinha que ter um modo easy, incluindo a vida, né? A gente podia... Há quem diga, né? Os espíritas dizem que quando você vai nascer, você seleciona, tipo num mapinha lá do Lançolar, você escolhe assim, sabe? Escolhendo os inimigos do Street Fighter. Você escolhe assim, quero nascer Suécia, não, África, Brasil. Ih, puta, me fudi. Dark Souls, nível Dark Souls. Tu deveria jogar Dark Souls. É isso aí. Então, você tá querendo dizer então que eu posso assumir que a punheta, ela é um modo easy do sexo? Caralho. Perfeito. É a mesma coisa com a recompensa menor. Perfeito. Rápido, é mais rápido. Você alcança lá. Você tem um vislumbre do que é. E é bom, porra. E é bom também. Um ódio à masturbação, né?